Olá pessoal, boa noite, mais uma segunda-feira às 20h38, com você o Papo DR. Olá pessoal, boa noite! Como de costume, todas as segundas-feiras às 20h38, nosso Papo DR na sua agenda. Diz aí pessoal, como é que vocês estão? Isabela chegando aí, Josilene, Edna, né? Boa noite, Edna. Vocês conseguem me escutar bem, pessoal? Vão colocando aí o joinha. Vai convidando aí o amigo, vai convidando todo mundo, aperta no coraçãozinho para a gente dar um engajamento e manda aí para o seu amigo, para o seu cliente, que vamos conversar hoje sobre compliance trabalhista com o professor Jefferson Francis. Então, sejam todos bem-vindos aí, Cleide, Erisvan, um grande abraço a todos vocês. Carla Caetano, que bom estar com vocês aqui, pessoal. Hoje o nosso Papo DR tá demais. Hoje a gente vai ter, fica conosco até o final, que vai ter um monte de novidade também do nosso Papo DR, pessoal. Então, como vocês sabem, o Papo DR é aquela live que acontece todas as segundas-feiras às 20h38, e cada segunda-feira com um tema diferente para você. E hoje vamos falar da área trabalhista. Boa noite aí, pessoal chegando. Gestor Consp. Carla, boa noite. Então, que bom aí ter vocês aqui conosco, né? Então, Papo DR sacramentado na sua agenda. Então, o professor já está aqui conosco, vou liberar o acesso do mesmo. Vamos conversar sobre compliance trabalhista. Enquanto isso, pessoal, vai convidando um amigo, vai convidando um colega, manda aí o aviãozinho para todo mundo, e vamos ter como proteger referente à situação trabalhista, certo? Então, pessoal, como vocês sabem, todas as segundas-feiras, às 20h38, nós temos o Papo DR. E o Papo DR acontece sempre nesse horário, porque nós estamos trazendo para você educação de qualidade. Então, pessoal chegando, o professor Edson aqui chegando também. Um grande abraço, professor. Então, hoje nós vamos falar sobre a área trabalhista. O professor Edson, também especialista na área trabalhista, vai estar conosco também em um Papo DR aqui. Então, professor Jefferson, seja muito bem-vindo ao Papo DR. Eu quero agradecer profundamente, te conheci, né, na BSSP, o senhor dos professores da BSSP também. A gente teve a oportunidade de viajarmos junto no seu retorno, né? Estava retornando para a sua cidade e eu indo para fazer, foi até para um evento que eu fui, né, e depois fui ministrar aula também. Então, né, a gente teve trocamos um pouco de figurinhas, né, tanto no voo como no aeroporto também lá em São Paulo, né? Saudade de retornar, né? Porque com essa pandemia cada um na sua casa. Então, professor, seja bem-vindo. Primeiro, eu quero te agradecer profundamente por ter aceito o nosso convite em fazer parte do Papo DR, que é um projeto que acontece todas as segundas-feiras às 20h38. Toda segunda-feira um tema diferente. Então, hoje nós vamos falar sobre compliance trabalhista. Olá, Alexandro de Itabaiana, grande amigo, conselheiro aí, nosso amigão, parceiro aí de vários caminhos aí, né? Delmiro, Ana Paula, sejam todos bem-vindos, pessoal. Então, professor, sempre eu gosto de começar fazendo a seguinte pergunta: quem é o professor Jefferson? Conta aí pra gente quem é o professor Jefferson. Professor, primeiramente eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, com nossos alunos de todos os lugares do Brasil. É maravilhoso, assim. Nós somos totalmente presenciais, né? De repente começamos a nos adaptarmos nesse novo normal, nessa realidade, e de uma forma ou de outra, estas lives, elas vêm nos aproximando, né? Quem é o professor Jefferson? O professor Jefferson, ele é um apaixonado pelo direito do trabalho,
ele é um apaixonado pela forma como são trabalhadas as aulas, como são aproximadas as pessoas por intermédio do conhecimento. Nós sempre falamos que nós somos, pela paixão, pelo amor que nós temos à docência. Eu falo que eu sou advogado de profissão, sou advogado trabalhista, sou sócio do escritório Franci Dias Advocacia, e eu sempre falo que a docência foi um presente que Deus me deu. E principalmente esse presente, à medida em que nós vamos passando com o tempo, nós vamos fazendo amizades. E em especial, não só nas outras turmas, nas outras instituições que eu já passei, mas principalmente agora com a BSSP, com o professor Rodrigo, um amigo que a BSSP me deu também, um irmão ali. Nós já voltamos juntos de Aracaju, nós voltamos juntos ali, ficamos conversando por horas, e ali nós já tínhamos um desejo de fazermos um curso na área trabalhista, professor. E ele veio ali, viemos conversando, tudo, mas aí chegou a pandemia, paramos e falou, não, vamos fazer agora, pelo menos o módulo básico, depois a gente fica um presencial mais à frente, e assim, sou apaixonado pelo direito do trabalho, da mesma forma como você, os outros professores, temos aquela vontade imensa de tentar, por intermédio do estudo, ajudar alguém, né? Isso é fantástico, isso nos reinventa, né, a cada dia. Agradecer especialmente todas as pessoas que estão presentes aqui, aos nossos alunos, muita gente de muito lugar, que na verdade começam alunos, só que depois viram amigos, né, professor? Isso mesmo, isso mesmo. E é justamente isso, né, professor? O nosso dia a dia, né, mesmo do corre-corre, mas nós temos aí também, né, quando a gente tem aquela energia positiva, mesmo a distância não nos afasta, né? Então é tanto que a gente sempre tem trocado figurinhas. Trabalhamos também na mesma instituição, depois que a gente descobriu, né? Estamos trabalhando na BSSP juntos, mas trabalhamos no SENAC também, né? E eu, quando comecei quando eu comecei minha profissão na parte de ensino, eu comecei justamente, né, no SENAC também, né? Então, assim, pessoal que está chegando agora, o nosso Papo DR de hoje, nós estamos conversando, vamos conversar agora com o professor Franci, vamos conversar sobre compliance trabalhista, certo? Então, hoje vai ser um bate-papo bem interessante, como os outros também têm sido, só que hoje vamos voltando para a área trabalhista. Então, o professor Jefferson é especialista nisso, né? Professor Jefferson, consegue nos escutar? Porque sua imagem desapareceu. A minha imagem não está aparecendo para mim, mas eu estou escutando normal. Vocês estão vendo? Agora voltou normal, certo? Então, pessoal, vocês estão boa noite, pessoal. Normal? Tudo normal, tudo tranquilo. Renato, Sônia, minha grande amiga Sônia, Clésia, Valesca, um grande abraço a todos vocês que estão acessando aqui o nosso Papo DR, né? E hoje vamos falar sobre compliance trabalhista. Agora, tanta mudança com essa pandemia, professor, eu gosto de fazer, eu vou te fazer pergunta. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, pode colocar aí, que daqui a pouco eu faço também essa pergunta ao professor. Como está essa área trabalhista hoje, professor? Porque dorme de um jeito, acorda de outro, quando termina de ler o IP já mudou, e aí a gente acaba, né, fica mais perdido do que tudo, né? Como é que está essa área trabalhista hoje, o senhor que milita nessa área em si? Professor Rodrigo, a área trabalhista hoje, pode-se dizer que ela está uma loucura. A área trabalhista, na verdade, desde 2015 lá, quando começou-se os estudos do E-Social, em 2017 com a reforma trabalhista, né? E agora, por conta da pandemia, medidas provisórias surgindo ali na madrugada. Você tem noção do que é medida provisória? Eu sempre pergunto para os meus alunos, sempre a gente conversa. Sabe o que é uma medida provisória? Uma medida provisória é um estudo que inverte totalmente o sistema de confeccionamento de uma lei. A medida provisória, uma lei, quando ela entra em vigor, ela precisa de um período de adaptação. Aquele período chamado vacatio legis, né? O tempo de vacância da lei é o tempo onde nós nos adaptaríamos, onde nós teríamos para nos adaptar àquela nova lei. De repente, uma medida provisória, ela chega de imediato. E acaba sendo, o poder executivo acaba sendo legislativo, né?
E aí, e o Totalmente. pior, e como vem na legislação, você volta a medida provisória e que não pode voltar a medida provisória com a mesma matéria e acaba querendo voltar, e aí fica aquela. Né, a gente não sabe E aí, realmente, né, como é que fica e esse aí eles pandemônio, começam a essa fazer vida aquele toda. campo jurídico e pega algo de alguma coisa, de alguma outra lei, coloca junto e tenta passar. Tem sido enlouquecido. A medida provisória, o que acontece? Ela vem com o seu prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, né? E num total de 120 dias, e ela precisa ser convertida em lei. Se ela não for convertida em lei, ela deixa de existir no ordenamento jurídico como se não tivesse acontecendo nada. Vocês imaginam que doideira? Durante eu tenho um tempo aqui, eu estou trabalhando com uma legislação, de repente muda essa legislação, mas essa legislação ela só muda por 60 dias. E depois... Não, e outra coisa, né, Meu professor? Deus. Aí fica, mudou, aí caiu, e agora? Aí fica aquela dúvida, principalmente nos empresários. E agora? Tem que atender a legislação antiga, e aí quando foi ela, se ela caiu, eu tenho que retroagir também para poder ser desde o início. Aí fica aquela confusão toda, né? Isso é confusão, bem para fazer ter sentido um pouco, o pessoal não perder tempo. É o que aconteceu com a medida provisória 927. A medida provisória 927 caiu, mas peraí, mas eu já estava fazendo, eu fiz home office, eu antecipei férias, eu antecipei os feriados, eu usei a medida provisória 927 e ela não foi renovada. O que vai acontecer comigo agora? Calma. Eu sempre falei, do pessoal ficou desesperado, tudo, o pessoal me ligando e perguntando para mim no direct, professor, me ajuda, pelo amor de Deus. Calma. Lá no artigo 62 da Constituição Federal, tem Constituição Federal, a nossa lei das leis, está lá em cima, que nos dá segurança. Está lá. O artigo 62, ele trata sobre medidas provisórias. E lá no parágrafo, no 8º ou no 9º, não me recordo direito, também não é tão importante, mas é lá no artigo 62. Tem que se aqueles efeitos, aquilo que aconteceu durante a vigência, ele vai continuar mesmo com a medida provisória decaindo. Ah, mas eu fiz o home office lá até o fim da pandemia. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. E aqueles efeitos, eles continuarão em vigor. Aproveitando isso, professor, tem até uma pergunta aqui, vou te fazer logo já. Boa noite, nobres professores. Aproveitando a oportunidade, pode falar a respeito das sanções que as empresas podem sofrer ao demitir colaborador que teve seu contrato suspenso? Então, demitiu com o contrato suspenso. Demitiu o contrato suspenso. Vamos lá. O artigo 10º, lá da outra MP, a 936, ela trata sobre a garantia provisória de emprego. Essa garantia provisória de emprego, o que acontece? Lá essa já é outra MP, a MP 936, o que ela diz? Ela diz que, durante o período em que aquele funcionário ele estiver em garantia provisória de emprego, ele não poderá ser mandado embora. Ou seja, aliás, você pode até mandar ele embora, desde que você pague uma indenização. Né? Desde que você pague uma indenização. O que vai ser? Você vai pegar aquele período em que ele ficou suspenso e vai acrescentar o mesmo período. Aquilo ali é indenização. Mandou embora, vai ter que pagar a indenização. Vai ter que pagar a indenização, sim. Sim. A lei, ela trouxe novas garantias provisórias de emprego. Ela trouxe garantia provisória de emprego para todos os empregados que forem beneficiados pela MP 936 e depois a conversão da Lei 14.020. Né? Ela teve um processo ali, depois de medida provisória 936, ela passou a Lei 14.020. O que acontece? Nessa Lei 14.020, continuou quase a mesma coisa da medida provisória 936. A medida provisória 936 virou a Lei 14.020 e lá trouxe 3 garantias provisórias de emprego aos trabalhadores que utilizarem o benefício emergencial, trouxe a garantia provisória de emprego do deficiente e trouxe uma outra garantia provisória de emprego da gestante. 3 garantias provisórias de emprego, além das outras que nós já tínhamos, né, na CLT. Ou seja, utilizou o benefício emergencial, utilizou a medida provisória. Olha só, utilizou a medida provisória, vai
ter que respeitar o prazo. Caso não respeite o prazo, vai ter que pagar uma indenização prevista lá na Lei 14.020. Beleza? Segura um pouco as perguntas, professor, para daí vou segurar aqui, então. Daí depois a gente responde. Quando a gente fala em trabalhista, sabe como é, né? Sabe por quê? Porque senão depois o pessoal vai começar a falar do fato do príncipe. O fato do príncipe já era. Não se iludam com o fato de príncipe. Esse instituto é um instituto que está lá na CLT há muito tempo, é furada. Depois a gente fala. Vamos até marcar uma live para falar sobre isso, mais sobre a 14.020, as indenizações, garantias provisórias de emprego, o próprio término da MP 927, tem um monte de coisa para falar. Não, é porque quando fala em trabalhista, então nesse momento é dúvida toda hora. Mas a gente vai falar sobre compliance trabalhista, né? E antes disso, né? Então, o que é esse compliance? Que o nome é assim tão bonito, né? Tão lindo o nome compliance. Inclusive, hoje pela manhã eu até iniciei treinamento sobre compliance no Simples Nacional para o CRC de Pernambuco, né? Foi bem interessante hoje. Mas assim, compliance, o que seria esse compliance em si, né? Sim, professor. A terminologia, ela é uma terminologia que vem do inglês, né? To comply, né? Do verbo em inglês. E o que é to comply? To comply é agir de acordo com as normas, com o regulamento interno, com a legislação, estar em conformidade com o arcabouço legal. Compliance, para nós, ele é novo, mas para muitos países, muitos outros países, já existe há mais de 20 anos. O compliance ele ficou mais conhecido no Brasil por intermédio de um programa de integridade. O compliance é estar em conformidade com as normas. No Brasil, nós temos muitas normas trabalhistas, o que acaba dificultando muitas vezes o seu cumprimento. Por exemplo, da medida provisória. Isso, até porque a gente precisa ter uma equipe justamente preparada para poder reduzir esses passivos trabalhistas, né? Porque às vezes você pode estar tendo um passivo trabalhista por coisas simples, né? Eu estava numa reunião com empresários um dia desse, né? E eu estava dizendo a eles, vocês estão no processo de retomada, uma coisa bem simples. Estamos, certo. Um dos processos de retomada fala justamente se disponibilizar para os funcionários o álcool em gel. Sim. E como é que você prova que comprou o álcool em gel? Que comprou na esquina sem nota fiscal? E aí? E cadê a prova que você entregou esse álcool em gel para o funcionário? E que você entregou a máscara para o funcionário, né? Perfeita observação. Professor, antes de falar de terminologia, que é o termo de inglês, porque muitas vezes o compliance assusta. O compliance... E assim, eu já falo de cara, para desmistificar tudo já. Compliance, ele é um instituto só para advogado fazer? Não. E por que nós fizemos essa live para falar sobre isso? Porque muitas vezes acham que o compliance ele é só feito por advogado. Não. Principalmente o compliance trabalhista. Quando nós falamos de prevenção, quando nós falamos de comprar, quando nós falamos de negociar com terceiros, quando nós falamos do trato com relação aos funcionários, quando nós temos uma cultura preventiva dentro de uma empresa, quando nós tentamos prevenir, nós estamos falando de compliance. Compliance é uma cultura, muito embora o que nós verificamos aqui, tecnicamente, da questão relacionada ao compliance, o compliance no Brasil, propriamente dito, ele teve seu start em 2013, com a Lei 12.846, que foi a Lei de Combate à Corrupção. E aí, muitas empresas começaram a se preocupar mais com essas questões relacionadas. Tudo bem, eu compro o álcool em gel, como você usou o exemplo, e eu faço toda a segurança ali, proteção de saúde e segurança do trabalhador, aquilo que já é definido pela Constituição, eu faço isso. Mas como é que eu vou provar isso? Eu guardo o recibo. Eu pego simplesmente e listo ali as entregas dos equipamentos de proteções individuais, equipamento de proteção coletiva. Não é só eu pegar a assinatura do funcionário. Existem algumas empresas no outro país, eu gosto de brincar com esse termo. Aqui não, só em outro país. Aqui não. Aqui tudo aqui não.
que quando, muitas vezes, para entregar um equipamento de proteção individual ou no desespero, para cumprir só ali aquilo que está na lei, sai desesperado correndo ali com a lista de equipamento de proteção individual, faz o funcionário assinar, o funcionário nem sabe que está assinando e muitas vezes nem pega o equipamento de proteção individual. Nos dias de hoje não dá mais para trabalhar desse jeito. E assim, não só hoje, mas desde muito tempo atrás. Trabalhar de uma forma preventiva não é você pegar um pedaço de papel simplesmente levar correndo para o funcionário assinar. Porque depois, na Justiça do Trabalho, caso esse funcionário ele tenha algum direito lesado, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e vai falar assim, eu assinava lá, mas eu não pegava o equipamento de proteção. Até porque ele vai alegar o quê? Eu assinava, porque se eu não assinasse, eu perdi meu emprego. E aí começa essas situações, né? Então, assim, bem interessante é que a Aline até comentou aqui, né? Que o compliance é justamente o quê? É o nome bonito que deram para dizer que tem que fazer o que é certo. Mas é isso mesmo, né? Então, fazer o que é certo. Com certeza. Bem é que assim, então, o brasileiro ele gosta do estrangeirismo. Eu poderia simplesmente tratar como um programa de integridade. Programa de integridade trabalhista. Nós falamos do compliance trabalhista. O compliance, ele é de maneira geral. Muitas vezes, né, professor, você é da área fiscal, tributária, o compliance, propriamente dito, ele veio mais relacionado à área fiscal, à área tributária, né? Isso. Todas as questões. Por quê? As empresas que negociam com o poder público, as empresas estrangeiras, elas querem um documento de integridade. Ela quer saber com quem ela está negociando. E aí você vai fazer o quê? Você vai documentar isso. Você vai documentar tudo para que você não venha perder negócios. Ou seja, quando eu verifico o compliance, quem está nos assistindo agora, o que eu vou achar? O compliance, ele está escrito, ele tem forma. Não tem forma. Professor, aonde eu acho o compliance, você falou que não é feito só pelo advogado, não. E o compliance, eu já tenho falado já que o E-Social ele veio para valorizar o profissional que trabalha com gestão de pessoas. Isso. Ele fez com que o profissional chacoalhasse e realmente fosse a luta para estudar. Por quê? A legislação trabalhista não é estritamente legalista. Uma interpretação, eu não posso fazer a lei pela lei. Eu interpreto a norma trabalhista num contexto. Isso, eu tenho que verificar a importância da hermenêutica jurídica, né, professor? Por isso a importância da hermenêutica jurídica. E até reforçando isso, nós temos aqui a professora Giovânia, grande abraço, nossa coordenadora de Ciências Contábeis também na FANESE, né? Então, ela até coloca aqui, isso mesmo, é coisa de contador também, cabe ao contador também fazer, né, o compliance. Nossa professora Lieda, a Roberta também chegando, professora Lieda, nós tivemos também, né, um evento aqui com ela, o Papo DR, então Lieda também Top das Galáxias. É a Top da Galáxia, isso mesmo. Né? Lieda pelo amor de Deus. Essa mulher é um fenômeno. Com certeza, né? Então, assim, é justamente, o pessoal que está chegando aí, nós estamos, o Papo DR de hoje, estamos fazendo com o professor Jefferson. Professor Jefferson, nós estamos falando sobre compliance trabalhista, certo? E aí, fica aí até o final que nós temos algumas novidades para vocês, né, professor? Sim. Professor, legais. Agora, nós temos, de um lado, nós temos o nome compliance, que é muito lindo, que acaba até muitas vezes assustando, dependendo do cliente. E aí, quando vê esse nome tão lindo, aí o pessoal também começa a pensar, principalmente aqueles pequenos, que compliance é coisa de empresa grande. Só empresa grande que pode fazer compliance? Como é isso, né? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. O que acontece? Pelo nome lindo, pelo nome ser pomposo, né? O compliance é um nome pomposo. Todas as pessoas acham que isso primeiro, só de advogado. Segundo, que acha que é só para grandes empresas, só para multinacionais. Não é, não. Eu posso estar em compliance, eu posso instituir um programa de integridade na minha pequena empresa. Na minha pequena empresa. Porque são políticas a serem seguidas. São políticas a serem seguidas. Quando nós falamos de compliance de uma maneira geral, nós verificamos que nada mais é do que um programa
de instituição de boas práticas. Em específico, na nossa área trabalhista, é um programa de boas práticas trabalhistas, principalmente relacionado ao meio ambiente de trabalho. Principalmente relacionado ao meio ambiente do trabalho. O departamento pessoal, o setor de recursos humanos ali, que forma a gestão de pessoas, a contabilidade, principalmente, os administradores de empresas, os advogados, hoje, estrategicamente, cada vez mais eles estão se unindo. Pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas. O compliance trabalhista não é só para grande, é para pequeno também, para média também. E a única diferença é o quê? Eu vou construir um modelo sob medida. Não existe um padrão certo de compliance. Eu vou construir o meu modelo de compliance trabalhista baseado naquilo que determina o quê? A Lei 12.846, o Decreto 8.420. Quando eu verifico essas leis, quando eu verifico ali que o compliance ele é um pilar da governança corporativa, eu trabalho em 3 vertentes: prevenir, detectar e remediar. Eu vou prevenir, eu detecto ali, e se eu detectar, eu já automaticamente eu vou remediar. Ou seja, eu faço planejamento e depois, durante o desenvolvimento, caso ocorra algum erro, algum desvio, algum problema, eu venho e exerço o controle. Não existe planejamento sem controle, não existe controle sem planejamento. Isso, até porque assim, o compliance não é algo para punir ninguém, né? É justamente para se proteger, né? Então, se você percebeu algo, não é que vai estar aquele, como o pessoal fala, né, popularmente, o dedo duro, vou estar entregando isso, entregando aquilo. Não, né? Então, o compliance é justamente para que você não, como a gente fala popularmente, né, não permanecer no erro, né? Então, são situações não permanecer no erro. E você sabe, professor, nessa linha mesmo de punir, não é nossa cultura, mas principalmente em outros países, quando se tem aquele profissional da empresa responsável pelo compliance, o compliance officer, falam, né? Compliance officer, eles são disputadíssimos no mercado. Muitas vezes porque o próprio dono da empresa que não acompanha o dia a dia ali, ele quer contratar aquele cara que sabe que é um cara que fica em cima, que se porventura ele tiver que punir, ele vai punir, que se tiver que entregar, ele vai entregar. E esses profissionais, eles são, fora do país, fora aqui do Brasil, eles são altamente disputados e valorizados. Aí eu pergunto, por que um profissional de departamento pessoal também não pode? Por que uma empresa pequena não pode ter um departamento de compliance? Para verificar o quê? Para verificar as ocorrências, até muitas vezes, de problemas relacionados à relação empregado-empregador. Muitas vezes as questões relacionadas aos assédios. O assédio sexual e o assédio moral, ele tem sido um câncer dentro da relação de emprego. Ele tem sido uma doença gravíssima, fazendo com que profissionais excelentes cometam suicídios, fazendo com que casamentos terminem, fazendo com que mulheres não trabalhem, fazendo com que mulheres não se ativem no mercado de trabalho. E assim, é assustador. Recentemente saiu um estudo feito por uma empresa chamada Vagas.com, uma coisa, 52% das pessoas já sofreram assédio, algum tipo de assédio. Gente, e desses 52% de pessoas que sofreram assédio, 82 pessoas não comunicaram, não falaram, porque não tinham sequer um canal de escuta. Um canal. Eu vou falar para quem? Quem me assediou foi o gerente ou o dono da empresa, ninguém vai me ouvir. Ou seja, se não tiver um comprometimento da alta administração ali, nem adianta falar de compliance. Se eu quiser fazer errado, nem adianta falar sobre compliance, nem adianta falar sobre integridade. E a gente pode até trazer esse link para quando a gente está na parte de comercial, né? Não tem lá ouvidoria, né? Então, você tem ouvidoria no comercial, e por que você não tem
é justamente a ouvidoria no compliance trabalhista. São situações que a gente pode justamente trazer, né? Agora, se eu quiser implantar, eu chego lá, contrato o profissional, contrato o senhor como advogado, eu contrato o contador e ele já vai me dar o modelo pronto, tem um modelo pronto para todas as empresas, professor? Não, não. O que acontece? Quando nós falamos de compliance, primeiramente é feito um planejamento estratégico junto das principais pessoas da empresa. O profissional do DP, o profissional do RH, o proprietário da empresa, o advogado da empresa. Ah, mas e se eu não quiser fazer com o advogado? Tudo bem, você não precisa fazer com o advogado. Você não precisa fazer. O escritório de contabilidade, ou seja, uma vez que eu defini ali, eu vou trabalhar aquele planejamento. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer qual é o padrão daquela empresa, o porte daquela empresa, quantidade de funcionários, se aquela empresa ela teve ou ela tem reclamações trabalhistas. Eu preciso verificar ali qual é a estrutura organizacional daquela empresa. A gente sempre brinca, né, que na administração existe uma ferramenta importantíssima que é para estruturar ali a empresa. E ela é tão simples de fazer, é chamado organograma, né? Aliás, você consegue visualizar a empresa inteira por intermédio de um organograma. E você verificando todas aquelas questões ali, o que deve ser feito, existe um padrão a ser seguido. O padrão vai ser determinado por essa equipe multidisciplinar. Ah, mas como assim? Mas não tem nenhum padrão? Um padrão que se assemelha um pouco, você pode verificar muitas vezes relacionados à ISO. A ISO, ela tem relacionada uma chamada norma SA 8000. Ela traz ali as questões relacionadas ao meio ambiente social do trabalho. As questões relacionadas ao cumprimento da legislação. Mas assim, mas tudo bem, mas eu não quero verificar a ISO, e não estamos falando de ISO para ficar algo surreal, porque a implantação de um programa de ISO, ela custa dinheiro. Mas eu quero fazer o caseiro, o compliance caseiro, eu posso fazer? Pode. Qual que é a base principal? A base principal, em termos de legislação, eu pegar a Constituição. Partindo da Constituição, pegar a CLT. Partindo da CLT, pegar as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho. Pegar as portarias, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. À medida que eu verifico ali a categoria em que eu estou inserido, à medida em que eu verifico os direitos existentes, eu consigo implementar um programa de compliance trabalhista de forma tranquila. Lá mesmo, nós temos, quando nós trabalhamos esse compliance dentro das empresas, como é que nós fazemos isso? Nós procuramos trabalhar o compliance em 4 pilares. Em 4 pilares. O processo de admissão. Processo de admissão, mas peraí. Se eu tenho uma relação de emprego, verificando a questão da relação de emprego, professor, verificando a quantidade de normas, de legislações que eu tenho que seguir. Tem um monte de lei. Tem medida provisória. Tem princípios que nos orientam e precisam ser conhecidos pelo profissional da área. Profissional que conhece princípios trabalhistas, princípios constitucionais, se destaca no mercado de trabalho. Mas aí, tudo bem, eu tenho um monte de coisa. Eu verifico ali as questões que a própria auto-administração, ela colocou isso. Vamos instalar um programa, vamos começar esse programa, o que nós vamos fazer? Nós trazemos um método no qual esse compliance ele é estabelecido em 4 pilares. Como assim 4 pilares? Eu vou verificar o quê? O processo de admissão. Mas o processo de admissão de uma maneira geral. O processo de admissão no antes, no durante e no depois. No antes, para verificar ali quais serão os profissionais que eu quero trazer para a minha empresa. O durante, aquela questão relacionada ao processo seletivo mesmo, o treinamento ali, o treinamento de ambientação. E o depois de contratado, se eu vou verificar ali a contratação, fazendo um contrato de experiência, por exemplo.
Ou seja, eu tenho ali o processo de admissão. Eu verifico ali naquela empresa se tem problema de contratação. Opa, peraí, não tem. Então, o que nós vamos verificar? O segundo ponto do próprio método trabalhista, que é o quê? O processo de rotinas. O que essa empresa tem feito de errado no tocante à rotina trabalhista, que vem gerando um passivo trabalhista, que as empresas estão sofrendo processos judiciais? Será que é no tocante à jornada de trabalho? Será que é no tocante a pagamento de salário? Será que é no tocante à supressão de algum adicional? Será que eu estou deixando de pagar algum adicional que ele, empregado, sabe que é devido? O empregado ele vai saber que é devido. Será que tem alguma coisa? Ou será que eu mudei a função, alguma coisa? O que está ligado ali às rotinas do processo ali? E, lógico, você atuando dentro do quê? Você atuando nesses 4 pilares, nesses 4 métodos ali, nos 4 pontos principais, mas com ferramentas de compliance. Mais com as ferramentas do compliance. Professor, me dá um exemplo de uma ferramenta do compliance? Um canal de denúncia. É uma ferramenta lá na Lei 12.846. É uma ferramenta do compliance que eu vou inserir, eu sei tudo já, direito preventivo do trabalho, já trabalho na área faz tempo, sou profissional do DP, eu sou contador, eu sei isso. Mas, muitas vezes, o que acontece? Não basta só eu saber tudo. Porque mesmo que eu saiba toda a rotina do dia a dia, pode ser que tenha algum problema paralelo a isso. Qual o problema paralelo a isso? Um assédio moral, um assédio sexual. Sim. Verifica que o compliance ele é muito mais do que eu pegar um checklist, é muito mais do que eu pegar as rotinas e diferenciar e fazer um checklist. Opa, tá tudo ok. Não, eu tenho que verificar a empresa como um todo. Isso até porque nós estamos tratando de seres humanos, né, professor? E aí você tem todas as relações que acontecem no seu dia a dia. O pessoal também está comentando aqui, é bom implantar o compliance, mas também tem que estar todos envolvidos também. Ele está até comentando aqui, porque não adianta, se não tiver senão vai ser envolvimento, murro e ponto de faca, né? Fica murro e ponto de faca, né? Então, e aí muitas vezes acontece isso, nós queremos implantar algo e o cliente não quer. E aí a gente acaba tendo uma relação desgastada com relação a isso também, né? Então, assim, só que depois, quando vem um passivo trabalhista, aí fica, ai meu Deus, aí nesse momento que lembra da importância de um compliance, né? Então, e aquela questão, prevenir, detectar e remediar. Prevenir, detectar e remediar. E o que acontece? É muito mais fácil prevenir. Eu tenho profissionais capacitados. Aqui nós temos um monte de alunos que estão fazendo o MBA com a gente, que sabem, que conhecem muito. E muitas vezes eu escuto, putz, professor, eu tentei implementar isso, mas o empregador, se não tiver envolvimento, se não tiver um suporte da alta administração, dos gerentes, se achar que aquilo é bobagem, nem adianta. Nem adianta. Nem adianta. O que acontece? Se eu não tiver ali todos envolvidos, se eu não tiver todos envolvidos, o dono da empresa, o líder, o gerente, ali os responsáveis, ali as pessoas que conhecem o dia a dia, as pessoas que estão no chão de fábrica, a tiazinha do café, que sabe muito mais que todo mundo, é o melhor canal de denúncia. Você quer saber o que acontece na sua empresa? Converse com a senhorinha do café. Isso mesmo. Converse com ela. Você sabe o que está acontecendo. Ela e o rapaz é o melhor canal de denúncia. É uma das maiores compliance officers que existem. Eu costumo brincar. Eu gosto de brincar assim também. Tanto o cafezinho como a pessoa da portaria. São os dois que sabem tudo. Né? Ele sabe se você chega triste, ele sabe se você chega feliz, ele sabe se você brigou com a esposa, ele sabe tudo. Ela sabe. É o melhor canal de denúncia. E aí o que acontece? É inadmissível você tratar funcionários de forma diferente, não tratar ali todos com igualdade. É inadmissível você ter que falar que um funcionário é melhor que o outro, simplesmente por causa de salário. Não, todos fazem parte da mesma engrenagem. E quando nós falamos de compliance, verificando dentro dos pilares,
a própria rotina ali, o processo de admissão, as rotinas do desenvolvimento do contrato, ali as formas de prevenir abusos, abusos de maneira geral, não só abusos com relação a direito, mas abusos com relação a direitos da personalidade do trabalhador, verificando todas essas linhas de prevenir para não se ter problema, porque depois o problema vem alto na Justiça do Trabalho, vem alto, E vem mesmo. sim, Vem. sem Não é dó, coisa... Empresa uma quebra, indenização. tem empresa que quebra com isso. Que quebra, tem empresa que quebra. Se pega um advogado especialista, realmente especialista, ele não vai aceitar um acordinho em primeira audiência, porque ele vai conhecer a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e ele vai até o final do processo, porque ele sabe que aquela indenização ali é 20 mil, é 40 mil, é 50, é 180, é 220, é 420. Porque eu tenho decisões judiciais, muitas vezes de 10 mil, de 5 mil, mas também eu tenho muitas decisões judiciais de 400 mil reais. E você imagina uma empresa de pequeno porte, de médio porte, sofrendo uma condenação de 200 mil, de 400 mil, simplesmente porque deixou passar algo. Uma reclamação de uma menina que tinha sonhos, de repente foi violentada no ambiente de trabalho. O professor está falando besteira, isso não existe. Existe. Existe e é corriqueiro. Essa semana mesmo eu atendi um caso assim. Essa semana mesmo eu atendi um caso assim. E o que vai acontecer? A empresa ela vai sofrer um processo. E automaticamente esse processo ele vai vir favorável. Por quê? Existem provas. Existem provas. E aí, se a empresa, o que acontece? Se a empresa ela é atenta, se a empresa ela tem um procedimento detalhado, mapeado, quais são os riscos, se ela tem uma política, se ela tem uma conduta de ética ali, um código de ética, se ela tem uma conduta diferenciada, vindo no compliance, no defensivo, no preventivo, ela vai falar, não, peraí, o funcionário foi punido, chegou essa denúncia através desse canal aqui, no qual nós já punimos o agressor, foi apurado na empresa. A empresa ela vai ser atenuada. E aí a própria lei 12.846, ela traz como benefício do compliance a atenuação. Isso Caso venha sofrer algum processo, vai ser atenuado. Eu falo, peraí, eu tentei de tudo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preveni, mas aqui fugiu. A empresa, se ela demonstrar a sua boa fé, se ela demonstrar a sua integridade, vai modificar, vai ser totalmente diferente. Ou seja, você verifica deficiências ali dentro dos 4 pilares. No processo de admissão, nas rotinas, o processo de encerramento. Não raras as vezes, para encerrar um contrato de trabalho, muitas vezes o empregador encerra aos berros, aos xingos, humilhando o funcionário na frente de todos. Ah, mas você está falando isso aí, coisas que não existem. Existe sim. Existe. Ainda assim, nos dias de hoje, nós vemos isso. Ou seja, é ali a forma como você encerra um vínculo de emprego que você vai saber se vai ter ou não uma ação trabalhista. É a forma correta. Não é só simplesmente você pegar e falar, aqui está aqui seus direitos. Você está para pagar tal para você, 13º, férias, está aqui, qualquer coisa. Se não estiver contente, coloque na justiça, como diz o popular, coloque no pau. Vai pro pau, vai lá, bota lá no pau. Vai lá, bota no pau. Não, e não é isso. Não é, então tem não é, toda a não relação, podemos mais né? isso. É toda uma relação que existe, né? É porque, assim, infelizmente, eu gosto muito de dizer que existe ainda uma certa cultura de rivalidade entre o colaborador e o empregador. É como se fosse assim, um que estivesse tomando do outro. Muitas vezes tem aquela ideia de que o colaborador tem a ideia de que o patrão está tomando o serviço dele para ficar rico e o patrão tem aquela ideia de que ele não faz nada, então acaba tendo isso. Infelizmente, nossa relação trabalhista, sendo realista, é assim mesmo, né? Então, aproveitando, professor, o pessoal que está chegando aí agora, nós estamos no nosso Papo DR de hoje, que é aquela live que todas as segundas-feiras acontece às 20h38. Então, hoje o Papo DR está com o professor Francis, justamente o que estamos falando, Jefferson Francis, estamos falando sobre compliance trabalhista. Inclusive, professor, vamos aproveitar
o senhor vai estar conosco dia 22 de agosto no treinamento de compliance trabalhista, né? Um treinamento uma manhã toda, né? Esse treinamento nós estamos, pessoal, com a super promoção para quem está na live, no nosso Instagram. Depois da live, vocês podem acessar lá, está um link de desconto. O curso, ele tem um valor de R$ 130. Olha, um curso desse por R$ 130. É muito mais que isso, né? É muito mais, né? Mas além A gente disso, já brigou já. já brigou por causa disso. Mas além disso, quem está assistindo nossa live até amanhã, às 19 horas, vai estar o link no Instagram da Dias Rosa. Você vai fazer a inscrição por R$ 90. Professor, não me bata, viu? R$ 90. Então, o curso de compliance trabalhista por R$ 90, somente para você que está conosco aqui no nosso Papo DR. E aproveitando também, nós hoje estamos com outra informação para vocês. Então, a BSSP, a faculdade no qual nós somos professores, tanto eu como o senhor, vai estar lançando o MBA de Consultoria e Empreendedorismo Contábil. E aqui, os alunos da Dias Rosa têm desconto especial. Então, se você não é aluno de Dias Rosa, você faz o curso com o professor e vai ter um desconto ainda bem maior do que o valor do curso, imagine, na sua mensalidade, certo? Então, você faz o curso conosco, se inscreve no MBA da BSSP com desconto especial. O valor que você está gastando no curso, você vai ter bem mais em retorno no MBA. E quem se inscrever até amanhã no Compliance, no curso, tanto no curso e também se inscrever no MBA de Consultoria e Empreendedorismo, vai ganhar também um curso de formação de PIS e COFINS, 20 horas, o curso de 20 horas com o professor Fábio Rodrigues, que já tivemos um Papo DR com ele aqui, com o professor Kleber, que também tivemos um Papo DR com ele, e Ana Paula. Então, olha a promoção de hoje, olha o que tem na Dias Rosa hoje. Você se inscreve no curso de Compliance Trabalhista por R$ 90, com o professor Jefferson. Se inscrevendo no curso, você passa a ser aluno da Dias Rosa, que não é aluno, passa a ser aluno da Dias Rosa, já tem um desconto especial no MBA da BSSP de Consultoria e Empreendedorismo Contábil e ainda leva um curso de formação de PIS e COFINS de 20 horas. Olha, tudo isso para você. Então, aproveitando, professor, seguindo aqui o nosso Papo DR, então, o senhor falou com relação aos pilares, o pessoal está perguntando aqui. O professor cita os pilares, já estão perguntando aqui. Não, cita aí para a gente os pilares do programa, né, de compliance. Quais são os pilares do programa de compliance? Primeiro, processo de admissão. Segundo, processo de desenvolvimento das rotinas. Terceiro, processo de encerramento. Esses são os três. Os três. Você já sabe. Mas eu já sei direito preventivo, eu estudo. Nós vamos trabalhar ali quais são as ferramentas aplicáveis. As ferramentas aplicáveis a cada ponto, a cada pilar. Processo de admissão, nas rotinas do contrato, no processo de encerramento e principalmente, não basta eu ter ali o programa lindo de compliance, não basta eu ter tudo organizado ali dentro do processo de admissão, não basta eu ter ali tudo organizado dentro do processo de rotinas, não basta eu saber fazer uma demissão. Principalmente que se, partindo desse princípio, como quarto e mais importante pilar é o ser humano como parte fundamental do compliance. E não é só o ser humano o empregado, é o ser humano empregador também. Porque ele tem que ter paz para gerir o seu negócio. Não é possível você gerir um negócio sem ter paz. Não é possível você gerir um negócio com funcionário, muitas vezes insubordinado, que não quer seguir ordens. Muitas vezes, funcionário que você determina uma ordem e ele sequer é punido. Você não sabe trabalhar com as ferramentas de punição. Você não sabe trabalhar com advertência. Né, isso acontece também na empresa, que muitas vezes a gente sabe que muita empresa é empresa familiar, né? E a empresa familiar fica mais difícil ainda se a gente tem que fazer esse trabalho, mas é necessário, né? Eu não posso empregar por dó. Eu não posso empregar ninguém por dó. Eu tenho que empregar por competência. Eu tenho que empregar por aptidão técnica.
Relação empregado-empregador não é relação de paternidade. Eu sou pai, vou cuidar de você. Ah, mas você é um filho malvado. Mas eu gosto de você. Não, nada disso. Nada disso. Eu vou trazer para a minha empresa os melhores. E se porventura aquele profissional, se porventura ele não estiver bem, eu vou aplicar as ferramentas ali que eu tenho. Quais são as ferramentas que eu tenho de punição? Bem rapidamente, acho que dá tempo, né? Você começa. Quais são as ferramentas que eu tenho de punição? Advertência, suspensão e caso não fique insuportável a continuidade da relação de emprego, eu aplico uma demissão por justa causa. Mas antes de pensar em ferramentas, e muitas vezes o que acontece? Alguns profissionais, não aqui do Brasil, de outros países, acham que gerir uma relação de emprego é ficar ameaçando. Ó, você vai tomar advertência. Ó, isso aqui vai dar suspensão. Pense bem, senão você vai tomar justa causa. Que isso? E alguns profissionais acabam banalizando as ferramentas. As ferramentas, elas vão ser utilizadas em última hipótese. Tem Aí necessidade. Trazendo para o nome popular, né, fica aquela questão, cachorro que late não morde, né? Perfeito. Fica ameaçando e não faz, né? que não faz nada. Não cumpre. Chega Como um assim? momento que vira chacota na empresa, né? Que só faz Total. falar, não faz nada não, entendeu? Você investe nos profissionais, você investe em qualificação dos profissionais, em treinamento, só que, na verdade, na hora de gerir, você não sabe aplicar penalidade. Você fica utilizando as penalidades para tentar gerir o seu negócio, o trabalho, e não é assim. E não é assim. Quando nós falamos... Pode falar. Eu lembro muito de um empresário, uma vez eu conversando com ele, um determinado empresário, não foi daqui não, foi de outro país. Ele me disse assim, professor Rodrigo, eu sou aquele empresário dos 2 anos. 2 anos? Sim, espero 2 anos para ver se vai ter ação trabalhista. Fico só esperando 2 anos. Então, que tipo de empresário é isso, né? Então, são situações que acabam levando, né? Então, fico contando o prazo dos 2 anos. Então, são situações que acabam tendo uma dificuldade, né? Para poder trabalhar no dia a dia, né? E você tem uma coisa tão simples hoje, muitas vezes, que eu sempre falo em sala de aula. Quando você faz o processo de demissão, e também no compliance a gente fortalece muito isso, à medida que você faz a demissão do colaborador, aquele profissional responsável pela demissão, aquele profissional do RH, do DP, que tem contato com o funcionário, muitas vezes só de fábrica, que muitas vezes o empregado confia muito, aquele funcionário, se ele souber fazer uma demissão, aquela empresa ela nunca vai ter reclamação trabalhista. Sabe por quê? Porque ela vai saber como fazer essa rescisão contratual e, principalmente, ela vai criar um canal, uma ferramenta do compliance. Ela vai criar um canal de demissão. Por quê? A hora que você está demitido, a hora que você está sendo demitido, é a hora que o calor das emoções ocorre. O nervosismo ocorre ali. E a pessoa não vai pensar, a pessoa vai ficar com raiva da empresa. Mas passando, depois que passa ali, ele recebe as verbas rescisórias, depois que muitas vezes ele se habilita no programa de seguro-desemprego, ele levanta o seu fundo de garantia, o seu FIGETS. Professor que não é feio. Essa história do FIGETS, o seu fundo de garantia, ele levantou o seu fundo de garantia, depois aquele profissional responsável pela rescisão, nada impede dele entrar em contato com o empregado. Isso você estabelece um canal. Quando falam de canal de comunicação no compliance, muitas vezes, alguns professores floreiam demais, mas isso daí é simples. Ou muitas vezes floreiam porque não quer ensinar de forma verdadeira. Esse canal, você não precisa pagar uma grande empresa para criar. Não. É aquela moça responsável por fazer a rescisão no contrato de trabalho. Depois de um determinado tempo ali, ela entra em contato. Viu, fulano? Lembra que eu falei para você, caso tivesse alguma dúvida, era para entrar em contato com a empresa, eu estou entrando em contato com você. Ficou alguma dúvida? Venha conversar com a gente que pode falar. Você pode ter certeza. Você pode ter certeza. Ficando alguma dúvida, ficando algum direito, ele vai falar. E aí você vai pagar. Mas não, você paga, você pega recibo. E ainda assim, por força da reforma trabalhista, lembra da reforma trabalhista?
por força da reforma trabalhista ocorrida em 2017, eu posso, inclusive, caso eu tenha um jurídico na empresa, eu posso homologar aquele acordo. Eu posso fazer o pagamento e pedir para o juiz homologar. Ou seja, eu tenho ferramentas que o próprio compliance traz para a gente, mas não só o compliance, a própria legislação nos traz. Eu saber interpretar as normas. Fato do príncipe está na CLT, agora o governo citou a não aplicabilidade em lei. Qual prevalece, CLT ou lei? Sabe qual prevalece, Edson? Quando nós falamos de legislação trabalhista, nós temos que partir do princípio da proteção. Artigo 7º da Constituição, ele diz o quê? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Quando nós falamos em princípio da proteção, nós temos o quê? O indúbio pro operário, surgindo dúvida, o juiz vai favorecer ao lado do empregado. Isso. Princípio da condição mais benéfica, aquilo que eu estabeleci no começo do contrato de trabalho é que tem que ser prevalecido, aquilo que tem que prevalecer, porque caso eu altere de forma unilateral, que venha lesar o trabalhador, aquilo é nulo, aquela mudança vai ser nula nos termos do artigo 9º da CLT. E ali, outro subprincípio do princípio da proteção é o princípio da norma mais favorável. No direito do trabalho, eu aplico a norma mais favorável ao empregado. É princípio trabalhista. A legislação trabalhista, eu não aplico totalmente a questão estritamente legal, literal da lei. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Se eu fosse interpretar literalmente a lei, existe no mandamento de Deus, não cobiçai a mulher do próximo. Espera aí. Então a mulher pode cobiçar o homem da próxima? Eu não vou fazer a interpretação de forma literal. Eu vou fazer a interpretação seguindo os princípios do direito do trabalho. O artigo 611 da CLT, o artigo 7º da Constituição Federal. Eu tenho uma Constituição lá no topo e ela desce. E todas as legislações que estão embaixo, elas precisam estar em sintonia com a Constituição Federal. Até porque nós temos a hermenêutica jurídica para isso, né, professor? Então, a hermenêutica vem nesse sentido, né? Então, assim, é bem interessante, professor, quando a gente fala... eu gosto... Uma coisa que eu aprendi muito lá na instituição, no Senac, é que nós temos os clientes que a gente acaba atendendo e temos o pós-venda, mas nós temos os clientes internos, né? Que são os próprios colaboradores, né? Então, se eu tenho o pós-venda, é porque eu não tenho o pós-emissão também, né? Como o senhor mesmo colocou. Então, professor, estamos chegando ao final. O papo está muito legal, mas daqui a 1 minuto o Instagram vai derrubar a gente, né? Então, quero agradecer. Já tem 1 hora já de live. Quero agradecer. A gente vai continuar isso no sábado, né, Rodrigo? No sábado, nós vamos ter o treinamento de compliance trabalhista. Né? Esse treinamento está com valor de R$130, mas quem está aqui na live pode se inscrever entrando lá no Instagram da Dias Rosa, está por R$90, pessoal. Então, muito obrigado. Professor, vou deixar contigo. Vamos tirar uma foto, como sempre a gente faz aqui. Vamos tirar aqui uma foto. Me marca lá, que depois a gente tem um presentinho exclusivo. Me marca. Marca Dias Rosa. E sábado nós vamos ter o treinamento com o professor Jefferson. Faça sua inscrição. Lembre que tem também lá a BSSP, o desconto especial para vocês também que são alunos da Dias Rosa. E, professor, vou deixar contigo para fazer as considerações finais. O senhor tem 1 minuto para fazer as considerações. Primeiramente, professor Rodrigo, foi um prazer imenso conversar com você, Dias Rosa Consultoria. Você é um amigo meu, é um irmão que a BSSP me deu. É sensacional quando estamos com os amigos, as coisas ficam mais gostosas, mais fáceis. Muito obrigado a quem até agora ficou com a gente, meus alunos de Itapetininga, meus alunos do Brasil inteiro da BSSP, amigos que a BSSP me deu. Não vou falar os nomes para não serem injustos com os demais. Mas eu sei cada um que está aqui, que me chamou no direct, que falou, não, eu vou fazer, eu quero pular presente na live. Muito obrigado, conte comigo sempre. É um prazer imenso, muito legal, muitas coisas para falar ainda. O curso, ele está ficando, eu estou atualizando ele.
O curso está sensacional. Sensacional. Principalmente se você já entende sobre direito permitido do trabalho, se você já trabalha na área. Mas também se você não trabalha na área, também não tem problema. O curso está sensacional, não percam. Principalmente, é o preço de 2 lanches aí, com combo. Os combos que nós vemos aí naquelas... Não vou fazer